Olá, contar uma história para você. Eu tenho um amigo em São Paulo que tem prédio em São Paulo e tem prédio também em Beirute, na capital do Líbano. Durante todos os anos de guerra no Líbano, o prédio dele não foi invadido. Respeito, uma cultura de respeito à propriedade privada. Já o prédio dele em São Paulo foi invadido várias vezes por esses movimentos aí de sem teto. Agora ele me disse que neste ano não houve nenhuma invasão, que está tudo calmo, que de modo geral em São Paulo está calmo. Eu acho que é por falta de dinheiro, né? Cessou a fonte, secou a fonte do dinheiro que sustentava tudo isso. Assim como no campo, as invasões de propriedade privada no campo caíram para um número mínimo. No outro trimestre eu lembro que contei 43 em igual período do ano passado e só uma invasão agora. Eu estou contando isso porque ontem o presidente da República foi ao grande AgriShow em Ribeirão Preto e lá contou que na conversa que agora estão tendo 100 intermediários, né, o presidente da República e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e falaram em dar uma tramitação mais rápida para mais uma lei de legítima defesa que permite, que dá mais facilidade para o proprietário da terra defender, né, a sua propriedade, que o presidente chamou, e eu também chamo, de direito sagrado. Você trabalha a vida toda para comprar um imóvel, depois o imóvel é invadido. Eu lembro que certa vez, na TV Manchete, eu recomendei a repórter Thaisa Ferreira que havia gente lá na frente do Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, fazendo um movimento pela invasão de terras. E recomendei que ela entrevistasse mostrando o direito de propriedade no fundo. Havia um sujeito, um desses invasores de terra, né, sentado num banco, e ela perguntou para ele, se esse banco fosse seu, o senhor deixaria alguém sentar no banco? Ele disse, só com a minha permissão, porque se sentasse aqui sem a minha permissão, eu o expulsaria, nem que fosse à força. Pois é. Esse é o sentimento de todas as pessoas, inclusive aquelas que invadem, né? Que não gostariam que se recebessem terra numa reforma agrária, que a terra deles fosse invadida. Só para a gente pensar no momento em que o AgriShow, né, que promete, que estimula a grande riqueza nacional que vem da terra, que é a produção de alimentos, né, está sendo realizado lá em Ribeirão Preto. Bom, vamos então à gravação de rádio agora. Eu vou gravar para 300 emissoras de rádio. Quando você vir esse post, essa gravação, as emissoras já terão transmitido na manhã desta terça-feira o meu comentário de rádio, que aí vai. 1, 2 e 3. Bom dia. Vejam só, a Suíça devolveu o equivalente a mais de R$1 bilhão, 300 milhões de francos suíços, já para o Brasil de dinheiro desviado da Petrobras. Vejam só, houve um acordo com a Procuradoria-Geral da Suíça e esse dinheiro já foi devolvido. Há um acordo entre a Lava Jato e 60 países. Vejam só, 60 países são prováveis de terem recebido dinheiro de propina de brasileiros que se locupletaram com empresas estatais brasileiras, principalmente a Petrobras. Vejam só que fonte de enriquecimento de corrupto. Por isso que falam tanto que não pode privatizar e tal, para continuar a fonte mantendo aí a corrupção, né? Enquanto isso, a Lava Jato, compete à Lava Jato de mostrar para a justiça quem são aqueles que têm que ser tirados de circulação sob pena de continuarem roubando o dinheiro nacional, o dinheiro que a gente paga de imposto, né? Ou paga no preço do combustível. A Polícia Federal fez uma busca
na sede do PSL, o partido de Bolsonaro, lá em Minas Gerais, na sede estadual, né, sob a suspeita de que lá também, assim como houve em Pernambuco, lá também houve candidatas laranja para receber o dinheiro público dos financiamentos públicos de campanha. O presidente da época é o atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, mas ele não foi alvo dessa operação. E o presidente Bolsonaro, indo lá no AgriShow em Ribeirão Preto, pediu ao Banco do Brasil que estudasse a possibilidade de reduzir reduzir juro para o financiamento agrícola, ao mesmo tempo em que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou em abrir mais um crédito de R$500 bilhão para a compra de máquinas agrícolas. Um crédito suplementar, né? Já vem de outro bilhão para a compra de máquinas agrícolas, mas o pessoal já comprou, já usou todo o crédito, né? Porque afinal a demanda por alimentos no mundo é muito grande, está todo mundo pronto aí a produzir com alta produtividade para alimentar o Brasil e alimentar os países que estão carentes de território para plantar. Aliás, é bom lembrar que todo mundo fala, né? Não pode expandir a fronteira agrícola e tal. Gente, a fronteira agrícola aqui no Brasil ocupa aí uns 9% do território nacional, só isso, né? E 1/3 desses 9%, ou talvez mais ou menos isso, ainda é ocupado por preservação da natureza, né? Em Minas Gerais, por exemplo, em São Paulo, isso vai até além e é preservado com custeio, sob custeio do próprio proprietário agrícola. Um registro que deve ser feito, depois desse fim de semana, eu mencionei aqui ontem, né, que Bolsonaro e Rodrigo Maia estavam se encontrando, conversaram muito, tiveram reuniões de trabalho sábado e domingo, eles decidiram agora que a conversa é direta. Não tem mais intermediário, porque intermediário, a gente tem visto aí cada intermediário, não estou falando só dos políticos, não. É gente do leva e traz, as candinhas, as lavadeiras. Olha, o presidente disse isso do senhor presidente da Câmara, o presidente da Câmara vai e responde, e aí, olha, sai uma fofocalhada que não reflete o país real. Então eles decidiram agora conversar direto entre eles, dispensando embaixadores, mediadores e intermediários. E eu queria ler um pedacinho aqui de um artigo do excelente Percival Pugina, lá do Rio Grande do Sul, sobre o uso do Supremo. É só um trecho do artigo que eu vou ler. De uns anos para cá, escreveu Percival Pugina, de uns anos para cá, partidos minúsculos, sem voto nas urnas e, por consequência, nos plenários, sobem no banquinho de seu pequeno significado para se autoproclamarem os únicos representantes das ações populares. Eu tenho visto ali, eles gritam muito e dizem o nome do povo, o povo, né? Falam em nome do povo, mas eles têm aqui uma representação desse tamanhozinho do povo. Há um ditado segundo o qual, quanto menor a tribo, mais emplumado o cacique. Assim, impressionados consigo mesmos, derrotados nas deliberações de plenário, a toda hora, esses pequenos partidos correm e recorrem ao Supremo em busca da simpatia de 6 ministros, já dá metade mais, um pouquinho mais da metade para a sua causa, né? É mais fácil conseguir meia dúzia de votos entre os 11 do Supremo do que maioria entre os 513 deputados. Apelar para o Supremo virou uma gambiarra para partidos nanicos que passam a contar com isso até mesmo para suas manobras de obstrução. É o que a gente tem visto toda hora, ocupar o Supremo com essas questões que eles levam para lá para fazer muito barulho. E sempre vai uma procissão atrás deles na hora de protocolar os recursos que levam ao Supremo, como se não acreditassem no Legislativo, na representatividade do Legislativo, que tem voto. O Supremo não tem. De Brasília, Alexandre Garcia.